Capítulo 24. Presságios de declínio. Todos os períodos da história humana são marcados por conquistas e fracassos. E isso não era menos verdadeiro no século XIII. Embora os séculos XII e XIII tenham registrado muitas das maiores conquistas do cristianismo ocidental medieval, houve áreas onde seus objetivos não foram alcançados. 8 áreas podem ser mencionadas em que existiram graves deficiências na síntese medieval. 1. Última dissidência medieval, o problema da divisão. As reformas da Igreja de certa forma falharam. A reforma de Cluny tinha imposto o celibato, e o resultado foi o concubinato generalizado. Cluny tinha patrocinado a trégua de Deus e a paz de Deus, mas depois veio uma guerra santa e a desilusão por Deus permiti-lo. A reforma papal direcionou a igreja para assuntos cívicos e, como resultado, houve cruzadas para conduzir os normandos para fora da Sicília e contra a igreja grega. Muitos pensavam que havia chegado o momento para a reforma de fora da igreja. A igreja veio para aplicar o opróbrio de heresia, não só para aqueles doutrinariamente desviados, mas também para aqueles que não estavam em conformidade ou que não se submetiam à igreja hierárquica. Os valdenses começaram com o esforço na reforma de dentro da igreja, tornaram-se cismáticos e finalmente foram considerados heréticos. Os cátaros ou albigenses continuaram ou recomeçaram a antiga heresia do dualismo. A igreja respondeu voltando à cruzada interna contra os hereges e desenvolvendo a Inquisição, a fim de identificar e extirpar os hereges. Esses grandes movimentos tinham seus antecessores e contemporâneos, alguns dos quais encontraram lugar dentro da igreja e outros não. Nenhuma heresia do início do século XII até o século XIX incluiu alguém de forte capacidade intelectual e formação acadêmica, e esse fato, sem dúvida, estaria limitado às suas chances de sobrevivência. A. Antigos mestres hereges. Professores heréticos individuais de vez em quando surgiam na Idade Média. A maioria destes é inadequadamente conhecida a partir dos relatórios dos inimigos e não ganhou mais seguidores. Um exemplo é Henrique, monge no início do século XII. Ele começou como um pregador do arrependimento e tornou-se um reformista do casamento, insistindo no fato de que este não era um sacramento e que bastava o consentimento dos parceiros para o matrimônio ser realizado. Sob a pressão da oposição e como resultado, o trimônio ser realizado, sob a pressão, houve uma fervorosa aceitação do Novo Testamento. Henrique rejeitou o clero, os sacramentos e as fontes externas da religião. Ele negou o sacrifício da missa, a confissão dos sacerdotes, as orações pelos mortos, o pecado original, portanto, o batismo infantil também, que era para ser substituído pelo batismo de responsabilidade pessoal e a necessidade de templos da igreja. Pedro de Bruz, ativo principalmente no sul da França, foi expulso do sacerdócio. Ele também criticou a excessiva materialização da religião. Os edifícios, a missa como um sacrifício, a veneração de crucifixos, as orações pelos mortos, a autoridade da igreja, o Antigo Testamento, os pais da igreja e as tradições da igreja e o batismo infantil. Ele morreu quando os adversários o jogaram na fogueira e seus partidários haviam construído para queimar os crucifixos. Diferente destes em seu envolvimento político foi Arnaldo de Brescia. Ele estudou como Abelardo e compartilhou a condenação deste em Sens em 1140. Chegando a Roma, ele ficou irritado com os envolvimentos temporais do papado e teve um papel de liderança na tentativa de estabelecer uma república democrática. Ele defendeu a pobreza para a igreja e negou a validade dos sacramentos administrados por sacerdotes indignos. A rejeição de Arnold da doação de Constantino e a crença de que o imperador deveria receber sua coroa dos cidadãos de Roma e não do Papa trouxeram-no para um tempo em favor do partido imperial na cidade. Seu programa para reduzir a igreja a questões puramente espirituais não se encaixou nos planos de papas ou imperadores. Eugênio III excomungou Arnaldo em 1148.
Um tratado entre Frederico Barbarossa e o Papa Eugênio III, em 1153, levou à sua prisão, à sua eventual suspensão e à suspensão da sua república em 1155. B. Movimentos a favor da pobreza e penitência. A reforma gregoriana enfatizou a importância de os sacerdotes dignos exercerem funções religiosas, reconhecendo que merecimento e cargo muitas vezes não coincidiam. Alguns começaram a considerar as instruções dos evangelhos e dos apóstolos mais importantes que o cargo eclesiástico, autorizando pessoas a pregarem e a ministrarem. Uma nova espiritualidade baseada não na retirada contemplativa, como no monachismo tradicional, mas sim na conformidade ao ministério terreno de Jesus Cristo, levantou-se. A ênfase dessa nova espiritualidade era a humanidade de Jesus, em vez de o Rei Divino do céu. Os dois conceitos de pobreza cristã voluntária e pregação evangélica itinerante chegaram a ser considerados a essência do cristianismo. Esse ideal da vita apostólica, deu origem a movimentos religiosos, além das ordens mendicantes. Os líderes desses movimentos, humiliati valdenses, benguinas, também como os mendicantes, não vieram das ordens econômicas inferiores, mas representaram uma resposta religiosa a novas condições sociais, econômicas e culturais. Os umiliati surgiram na Lombardia, norte da Itália, no final do século XII. Eles visavam a uma vida moral mais pura e usavam roupas de lã para expressar sua humildade. Foram incluídos em condenações de todas as pregações sem licença no Terceiro Concílio de Latrão, sob o comando do Papa Alexandre III, e de forma mais abrangente no Concílio de Verona, sob a direção do Papa Lúcio III. As condenações em Verona não se tratavam de dogmas heréticos, mas de reuniões secretas, oposição a fazer juramentos e pregação sem permissão. 3 tipos de humiliates são reconhecíveis: aqueles que seguiram uma vida religiosa, embora vivessem nas suas próprias casas, celibatários leigos, homens e mulheres vivendo em comunidade, e clérigos cônegos e cônegas vivendo em mosteiros duplos. Em 1201, o papado de Inocêncio III aprovou uma regra para os humiliati que incluiu a permissão para pregar sobre assuntos morais e penitenciais em suas comunidades, mas não em artigos de fé, fazendo assim uma distinção entre extorsão privada e pregação pública. Confrarias de devolução, nomeadamente as que promoviam devoção à Virgem e composta por homens e mulheres leigos, precederam a terceira ordem dos mendicantes. Essas confrarias de leigo enfatizavam atividades de caridade, enquanto os mendicantes deram cada vez mais atenção aos aspectos espirituais e místicos da vida religiosa. Um indicativo do espírito religioso daqueles tempos foi a ordem dos penitentes, emprestados dos humiliates e dos benguinas. Sua forma de vida, que apareceu no final do século XII, é descrita em um documento no ano de 1215, aproximadamente. Eles usavam uma túnica feita de tecido podre, jejuavam com mais frequência do que os outros, recitavam as 7 orações canônicas todos os dias, faziam confissões e comunhão 3 vezes por ano e recusavam a tomada de juramentos e derramamento de sangue. O espírito penitencial encontrou sua expressão mais extrema nos flagelantes. Eles surgiram no final do século XIII sob a influência da emoção estacológica associada aos ensinamentos de Joaquim de Fiore, mas se tornaram mais conhecidos no século XIV. Tornando pública uma forma de penitência privada, às vezes praticada nos boteiros, os flagelantes batiam em si mesmos até o sangue sair, na crença de que o sofrimento físico era redentor. O ideal penitencial foi exemplificado por Margarida de Cotorna, que se colocou sob a direção espiritual dos franciscanos. Suas extremas mortificações incluíam jejum, autoflagelamento e dormir nua no chão com uma pedra como travesseiro. Seu diretor espiritual franciscano escreveu sua biografia, atribuindo seus êxtases e suas visões sobre a paixão de Jesus Cristo aos méritos que ela adquiriu por meio de penitência.
Os irmãos e irmãs do Livre Espírito aparentemente se basearam nos ensinamentos filosóficos de João Scott Erígena e no misticismo de Beguinas e Begardos. Seu panteísmo monista levou à conclusão de uma identificação direta com Deus, que os libertou da lei moral. Acusações de moralidade sexual seguiram de forma inevitável essas premissas. Eles provavelmente não formaram uma seita organizada, e o pouco que se sabe deles vem de adversários. De fato, existem razões para a suspeita de que tal movimento realmente não existisse, mas foi inventado por caçadores de heresias para caracterizar certos místicos individuais. As mulheres tinham lugar de destaque na promoção de uma vida de pobreza voluntária e ascese penitencial, focada nos sofrimentos de Cristo, e algumas foram condenadas por heresia. C. Valdenses. Pedro Valdo foi um rico comerciante de Lyon. Aproximadamente em 1173, ele forneceu uma renda para sua esposa e, separado dela, colocou as filhas em um convento e distribuiu seus bens entre os pobres a fim de começar uma vida itinerante de pregação. Seu movimento veio enfatizar 3 pontos principais: uma vida de pobreza voluntária, acesso à Bíblia no vernáculo e pregação pública. Ele e seus seguidores procuraram reconhecimento no Terceiro Concílio de Latrão em 1179. Seu modo de vida foi aprovado, mas eles estavam proibidos de pregar, exceto a convite do clero. Valdo e seus homens pobres de Lyon desconsideraram essa restrição e pregaram contra o mudanismo do clero. Portanto, um concílio em Verona em 1184 incluiu-os como os cátaros em uma excomunhão. Alguns voltaram para a igreja como os católicos pobres, perseguindo as mesmas atividades como antes. Outros, embora doutrinariamente ortodoxos e até mesmo em especial na França, atendendo às missas e mantendo uma conexão formal com a Igreja Católica, organizaram-se para além da igreja e designaram seus próprios ministros. Os valdenses em Lombardia vieram à oposição donastia de duvidar da validade dos sacramentos administrados por sacerdotes indignos e então tomaram uma posição de maior separação da Igreja Católica do que o ramo francês do movimento. Uma divisão entre eles ocorreu em 1205, nem mesmo uma conferência em Bérgamo em 1218 conseguiu reparar essa divisão. Valdo fez parte de uma geração à frente dos mendicantes que começou com um programa similar de pobreza e pregação itinerante. Se o tratamento se inverteu, Valdo agora pôde ser o santo e Francisco o herético. A diferença era que Francisco permaneceu submisso à igreja, recebendo a ordenação como diácono, enquanto Valdo defendeu a pregação de leigos como mandado do evangelho, mesmo sem a autorização da igreja. Valdo morreu no início do século XIII, mas seu movimento cresceu. Os valdenses tinham os evangelhos traduzidos para o vernáculo. Rejeitando somente as práticas que eles viam como claramente contra as escrituras, opuseram-se especialmente às orações pelos mortos, ao purgatório, às imagens e à veneração de santos e relíquias. Sua preocupação de viver segundo o Sermão da Montanha levou-os a recusar juramentos a qualquer forma de homicídio. Fontes católicas atribuíram a eles o ascetismo, o milenarismo, a possessão de espíritos, mas tais características podem ter sido menos presentes no geral. Os valdenses sobreviveram algumas vezes à severa perseguição de vales alpinos menos acessíveis e em 1532 começaram uma acomodação com os reformadores em Genebra. Eles são a única seita medieval a ter uma continuidade documentada até o presente. D. Cátaros ou albigenses. Os cátaros, os puros, eram conhecidos na França como albigenses da cidade de Albi, no Languedoc, no centro de sua força. Eles continuaram o dualismo que chegou aos maniqueístas, os cátaros regularmente eram chamados de maniqueístas, e foi transmitido à Europa pelos bogomilos, nomeados por um padre búlgaro, ativos de Balcãs a partir do 8º século. Vestígios de ensinamentos dualistas apareceram novamente nos Balcãs e na Turquia no século XI e encontraram uma audiência receptiva de alguns devotos a uma moralidade rigorista na França e no norte da Itália no século XII. A seita organizada dos cátaros tornou-se particularmente vigorosa nos séculos XII e XIII e com alguns documentos originais sobreviventes do século XIII. O catarismo foi a mais forte heresia enfrentada pela Igreja Católica no século XIII, mas desapareceu no século XIV.
A carga do dualismo foi nivelada contra muitos a quem ele não se aplicava. Então agora era difícil separar todos os segmentos diferentes de heresia. Nem todos os cátaros deram destaque a essa visão filosófica. Alguns aderiram a um dualismo moderado e outros a um dualismo mais radical. E seu apelo popular veio mais de uma boa maneira de vida do que sua explicação da origem do mal. No entanto, a acusação do dualismo foi correta no que se refere à posição básica dos cátaros. De acordo com o dualismo do espírito e da matéria, os cátaros condenaram a carne e a criação material como algo mau. Isso implicou uma rejeição do casamento e da procriação, de produtos de origem animal para o alimento e de qualquer coisa material na adoração. Os perfecti, membros perfeitos, viveram até o ascetismo rígido e a partir deles o clero se aproximou. Um sacramento do grupo que tornava a pessoa o integrante dos perfeitos era o consolamento, um batismo do Espírito Santo conferido pela imposição das mãos. Os crentes, viviam vidas comuns, mas podiam receber o consolamento à medida que se aproximavam da morte. A austeridade da vida dos cátaros contrastava com a frouxidão do clero católico e recomendavam-o às pessoas. Sua rejeição de doutrinas como o inferno e purgatório e práticas como o batismo infantil levaram à confusão de outros movimentos de protesto com eles e à aplicação do termo cátaro a todos considerados hereges pela Igreja Católica. O catarismo falhou antes do catolicismo, porque não poderia dar uma explicação adequada de toda a Escritura e a sua certeza da salvação era para poucos exclusivos. Outros fatores no triunfo do catolicismo incluíam a atratividade de um Jesus Cristo humano e de uma visão positiva da criação e da natureza, o aumento da educação, a eficácia dos frades pregadores e confessores, o nível mais alto da piedade ortodoxa e o desenvolvimento das ordens terceiras e confrarias de leigos como mercados para leigos. Principalmente, no entanto, o desafio do catarismo foi abatido por coerção, a força dos braços e a ameaça de punição. Cruzada e Inquisição. Os primeiros esforços de Inocêncio III em converter os hereges pela pregação e pelos debates tiveram pouco sucesso. Ele então aprovou uma cruzada contra os albigenses que durou de 1209 a 1229. A cruzada, liderada primeiro por Simão de Montfort e em seguida pelo rei da França Luís VIII, logo virou política. Os condes de Toulouse e Raimundo VI e VII foram alvos e a luta resultou na incorporação de Languedoc ao reino da França. A cruzada esmagou a heresia, mas também devastou o sul da França. A Inquisição foi uma instituição eclesiástica para procurar hereges e castigá-los. A punição foi baseada nas leis dos imperadores cristãos na antiguidade, que, apesar do ensino geral da Igreja contra o uso de força física, às vezes puniam os hereges com a morte, desde que a heresia fosse considerada equivalente à bruxaria. Inocêncio III emitiu um decreto em 1199 que pela primeira vez igualou a heresia ao crime de traição sob a lei romana. No final do século XII, os bispos deveriam investigar judicialmente os hereges nas suas dioceses e entregá-los a autoridades seculares para punição. O Quarto Concílio de Latrão, em 1215, confirmou esses regulamentos e ameaçou a excomunhão dos governantes temporais que falhassem em livrar seu território da heresia. O Concílio de Toulouse, em 1229, no final da Guerra dos Albigenses, elaborou os procedimentos a serem seguidos para procurar e punir a heresia. Os procedimentos de inquisição substituiu de acusação na busca de hereges. A essência do procedimento inquisitivo significava que, em vez de o acusador trazer uma acusação pública, o juiz por si mesmo fazia um inquérito, apresentando as acusações contra o réu. A ação destinava-se a ser iniciada pela opinião pública. O Papa Gregório IX, em 1231, aprovou a introdução do imperador Frederico II referente à pena de queimar alguém até a morte, com base no fato de que a heresia era equivalente à traição. Em 1233, nomeou inquisitores papais, principalmente dominicanos, para trabalhar no sul da França. A Inquisição Papal deu à Inquisição Episcopal uma importância secundária.
Manuais inquisitoriais foram inscritos para orientar os inquisidores em seu interrogatório de suspeitos. O Papa Inocêncio IV, em 1252, aprovou o uso de tortura durante os exames como uma forma de garantir as confissões. Então foi aceito como política oficial de que a força tinha precedência sobre a pregação e a persuasão pacífica em lidar com a heresia. Os defeitos da Inquisição são óbvios do ponto de vista jurídico moderno. As acusações e os nomes dos acusadores e das testemunhas foram mantidos em segredo. Foram concedidos amplos poderes de detenção e prisão. Nenhuma testemunha era chamada para a defesa, nem mesmo advogado de defesa. A tortura foi praticada. A pena de morte foi brutalmente aplicada. O interrogatório zeloso, apoiado pelo uso da força, ganhou evidência para dar suporte às acusações. A coerção implícita em um sistema penal obscurecia e não oprimia a meta de cura e salvação de almas. No entanto, de acordo com as práticas judaicas da época, os abusos foram mais com as pessoas e com a maneira como a Inquisição foi realizada do que com o próprio sistema. Os movimentos religiosos populares do século XII e o início do século XIII, o surgimento de uma literatura religiosa vernácula, forneceram o contexto em que o Regional Concílio de Toulouse, em 1229, proibiu o uso de textos bíblicos por leigos, mesmo em latim. F. Erro filosófico. A preocupação com a heresia também se mostrou um problema nos círculos intelectuais. Em 1277, o bispo de Paris, Etienne Tempier, emitiu uma condenação de 219 proposições filosóficas e teológicas que ele associou a alguns mestres na Faculdade de Artes da universidade. O prefácio das proposições condenadas acusou certos professores de defender uma teoria de dupla verdade, pela qual algumas ideias foram vistas como a verdade de acordo com a filosofia, mas não de acordo com a fé católica. A posição e a sua descrição são provavelmente uma conclusão desenhada pelo bispo e outros opositores dos membros do corpo docente censurado, em vez de algo explicitamente realizado por qualquer pessoa. 68 das 219 proposições não puderam ser encontradas em nenhum autor contemporâneo. O problema ocorreu porque certos professores optaram por expor Aristóteles por sua própria lógica interna, em lugar de procurar uma integração de suas opiniões com a fé cristã. É comum argumentar com as implicações que se vêem em um ponto de vista rejeitado e não com o que seus defensores dizem realmente. 2. Espiritualidade feminina. O problema da abrangência. A percentagem de mulheres canonizadas ou consideradas para a canonização como santas aumentou significativamente nos séculos XIII a XV, mas a maioria das mulheres leigas que alcançaram santidade veio da realeza ou da aristocracia. Um exemplo notável é Isabel da Hungria e da Turíngia, que se casou com Ludovico IV, landgrave da Turíngia, em 1221. Após a morte do marido em 1227, ela se estabeleceu em Marburg e tomou um manto de um penitente. Sempre caracterizada por um sentimento de justiça e uma recusa em comprometer-se com as manifestações do mal, ela entregou-se em humildade para o serviço de caridade aos doentes e pobres. As novas ordens religiosas do século XII e XIII desenvolveram ramos femininos, como as freiras cistercienses e cartúpcias, cônegas premonstratenses e as segundas ordens das dominicanas e franciscanas. Um grande número dessas casas femininas começou a existir. As ordens religiosas masculinas inicialmente resistiram, assumindo sua supervisão, alegando que essa responsabilidade tiraria sua vocação primária, mas com a ajuda da cúria papal, essas casas femininas foram incorporadas às ordens mendicantes. As experiências religiosas de muitas mulheres, tanto as de dentro como as de fora da igreja, compartilhavam certas características comuns: ascetismo, fenômenos paranormais e experiências visionárias. Essas características deram às mulheres, apesar de muitas serem dependentes de associações de homens para orientação, uma autoridade religiosa que normalmente lhes seria negada na cultura medieval.
A igreja institucional, no entanto, teve dificuldade em chegar a um acordo com essas experiências e encontrar formas de incorporar a espiritualidade das mulheres na estrutura da igreja. Devido a toda a abrangência da teologia escolásticas e do misticismo, havia limites que alguns místicos, especialmente mulheres, transgrediram. As beguinas que foram centradas nos Países Baixos podem ser tomadas como representante das mulheres que buscavam novas expressões em sua vida religiosa. Começaram no século XII, porém sua presença ficou mais forte nos séculos XIII e XIV. No caso delas, as mulheres assumiram a liderança na prática de um estilo de vida apostólico. Suas contrapartes masculinas, os begardos, ambos os termos, no entanto, eram às vezes usados, tanto para homens como para mulheres, não eram tão numerosos. As beguinas formaram um estilo intermediário de vida religiosa, adotando o celibato, mas não por toda a vida, e mantendo o uso da propriedade privada. Algumas viviam em comunidades e se mantinham com artesanato, mas outras vagavam e viviam de esmolas, tendo uma má reputação quanto à forma de vida que viviam. Em vários casos, associações livres de mulheres que viviam no estilo beguina evoluíram para casas religiosas independentes que se seguiam. Foram incorporadas à ordem dominicana, que depois de 1245, mais prontamente, receberam comunidades de mulheres sob a sua égide. Condenações das beguinas e do begardos no Concílio de Viena em 1311 a 1314 marcaram uma mudança de atitude oficial contra homens e mulheres leigos que procuravam viver uma vida religiosa enquanto permanecessem no mundo. No século XIII, tornou-se evidente uma terceira forma de teologia medieval. Além da teologia monástica, representada, por exemplo, por Bernardo de Claraval, e da teologia escolástica, com Tomás de Aquino e Duns Scoto, surgiu uma teologia vernacular. Todos teriam concordado com o fato de que o objetivo da teologia é o amor de Deus. Mas na teologia vernacular, o relacionamento foca o intelecto para experimentar. Isso seria o clímax do misticismo do século XIV. Os relatos de visões foram de especial importância para a teologia vernacular. E a contribuição distinta da teologia vernacular foi a área do misticismo. Autores místicos ocidentais anteriores haviam descrito a união com Deus como uma união amorosa de vontades. No século XIII, o primeiro século com teólogas vernáculas, a união mística foi descrita como uma união sem diferença, em que havia uma aniquilação da vontade para que vivessem sem um porquê. Essa formulação foi bastante problemática para teólogos ortodoxos. A literatura teologia vernacular, sobre a forma de folhetos, poesias, relatos de experiências e cartas, teve entre seus primeiros representantes espirituais escritoras. Entre os novos movimentos religiosos, e especialmente entre as mulheres na ordem dominicana, que colocaram o estresse na formação teológica, surgiram pessoas que queriam ler e escrever obras religiosas, mas que não sabiam latim. A espiritualidade das beguinas produziu alguns dos primeiros escritos teológicos em línguas vernáculas emergentes da Europa. Escritores incluíam Radevinci de Flanges, século XIII, mais datas incertas, cujos escritos, valendo-se da retórica do amor cortês, focavam o misticismo nupcial. Matilde de Magdeburgo e Margarita Poretti, cuja obra Espelho de Alma Simples é agora reconhecida como um profundo trabalho de misticismo especulativo. Eles representavam o contexto místico no qual o mestre Eckhart desenvolveu seu ensinamento. A igreja organizada nunca soube tratar essas mulheres, tanto pelo fato de serem mulheres como por seu ensino ser questionável. Margarita Poretti foi queimada na fogueira por heresia em 1310. Dentre as mulheres visionárias estavam Gertrudes a Grande, do convento de Elfita. Nunca formalmente canonizada, ela foi considerada uma santa. Gertrudes compôs orações, exercícios espirituais para orientar as devoções de suas irmãs freiras. Ela também registrou suas visões de Jesus Cristo e Maria, coletadas após sua morte em sua obra Arauto do Amor Divino. Gertrudes muitas vezes tinha visões do coração de Cristo, tornando-a uma das primeiras defensoras da devoção ao Sagrado Coração de Jesus.
De interesse especial, em uma época na qual a devoção a Maria era tão forte, a preocupação de Gertrudes era com a veneração dada a Maria, que na verdade pertencia a Jesus Cristo, que possuindo características maternas, não deixou necessidade de uma expressão feminina da divindade. No entanto, Gertrudes via Maria, a Virgem Mãe, sentada ao lado de Cristo, e até mesmo pediu a Cristo para interceder por ela, com Maria, e sentiu que estava descontente com ela por dirigir a devoção apenas a Cristo. Terceiro, judeus, um problema de tolerância. Os judeus na Europa Ocidental tinham sido sujeitos a diversas restrições, desde a conversão do Império, em especial no que se refere ao seu proselitismo, mas sua situação se agravou consideravelmente no século XI. E atitudes negativas em direção aos judeus foram intensificadas por sentimentos associados com o movimento das Cruzadas. A atmosfera foi mostrada pela extensa violência contra os judeus na Europa Ocidental já em 1010, aparentemente relacionada aos rumores de que os judeus tinham conspirado com o califa Al-Qaim, que destruiu o Santo Sepulcro em Jerusalém em 1109. As Cruzadas marcaram uma mudança de coexistência à minosidade ativa nas atitudes dos cristãos para com os judeus, e, como resultado, ocorreram pogroms contra os judeus em vários lugares em conexão com as cruzadas. Circularam muitas calúnias contra os judeus. Por exemplo, alguns acreditavam que os judeus ritualmente comemoravam a crucificação de Jesus, sequestrando crianças cristãs e matando-as. Outros aceitavam a acusação de que o Talmud e outra literatura judaica estavam cheios de blasfêmias contra a religião cristã. Várias ações oficiais foram tomadas contra os judeus. O rei francês Felipe II Augusto expulsou os judeus de seus domínios reais em 1182, mas em 1198 permitiu que eles retornassem. Eles foram expulsos da França novamente por Felipe IV em 1306. O Quarto Concílio de Latrão, em 1215, sob o comando do Papa Inocêncio III, requereu de judeus e muçulmanos que vestissem roupas que os distinguissem, proibiu os judeus de serem vistos em públicos em dias de jejum cristão e de cobrarem juros excessivos sobre empréstimos, mas lhe permitiu continuar como agiotas, uma prática proibida aos cristãos. E renovou proibições de assumirem cargos públicos, de blasfemarem contra Cristo e de converterem pessoas. O Papa Inocêncio IV, em 1244, escreveu ao rei da França para apoiar os médicos da teologia em Paris, o qual ordenou a queima do Talmud hebraico. No entanto, nem todas as atitudes foram negativas. O interesse em exegese judaica na Bíblia foi mostrado em vários períodos, por Alcuino, Estevão Arde, os Vitorinos e Nicolau da Lira. Os papas resistiram razoável e consistentemente à severa perseguição dos judeus. 4. Concílio de Laio em 1274. O problema das relações com o Oriente. A. Personalidades da época. No contexto dos acontecimentos posteriores, houve a figura do rei Luís IX da França, a personificação das ideias mais altas da realeza medieval e o último rei a promover cruzadas. Luís IX capturou o porto egípcio de Damietta em 1249, mas perdeu no ano seguinte e teve de pagar o restante para a libertação de si mesmo e de seus homens. Prosseguindo para a Síria, ele reforçou as fortificações ainda em mãos cristãs antes de retornar para a França. Piedoso em sua vida pessoal, Luís IX trabalhou para a justiça na administração da França. Ele é responsável por um dos grandes triunfos da arquitetura e da arte medieval. A Capela Real de Saint-Chapelle, em Paris, tendo embarcado em uma nova cruzada, Luís IX morreu em Tanis. O irmão de Luís IX, Carlo de Anjou, que pode ser considerado o primeiro imperialista moderno, tentou usar o impulso das cruzadas para seus próprios fins políticos. Como um governante ambicioso e às vezes cruel, mas capacitado, veio para governar Anjou, Provença e o reino de Nápoles e Sicília. Além disso, como vassalo direto do Papa soberano de Albânia, Carlos de Anjou, converteu a ideia de um império em imperialismo. A ideia bizantina do império envolveu um limite definitivo na sucessão do antigo Império Romano. No Ocidente, o império foi uma teoria como um conceito teológico jurídico, já que era uma entidade geográfica. Na verdade, não tinha personificação alguma de 1250 a 1273, pois não havia imperador na Alemanha.
O papado inicialmente favoreceu Carlos como um contador para o Império Alemão e manteve apoio a ele contra os opositores ao seu governo na Sicília no final de sua carreira. Carlos de Anjou tinha uma reivindicação ao Reino Latino do Oriente, e para evitar suas ambições, o imperador do Oriente, Miguel Paleólogo, favoreceu um concílio geral e reunião da Igreja grega com o papado. Miguel tinha retomado Constantinopla para os gregos em 1261 e fundou a dinastia Paleóloga, que governou o pequeno Império Bizantino, principalmente a região em torno da Constantinopla e Peloponeso, até 1453. Ele entrou em negociações com o Ocidente no início de 1263. Miguel destacou motivos espirituais para a união. Ele estava disposto a aceitar a cláusula filioque, mas pediu que os gregos não alterassem o credo para não destruir o ritmo quando fossem cantados. Ele também estava disposto a aceitar a supremacia do Papa por ter seu nome primeiro na liturgia e por ter reconhecido sua competência de apelação. Miguel esperava que, ao ganhar o apoio do papado, ele pudesse conter Carlos de Anjou. O Papa Gregório X acompanhou o príncipe Eduardo da Inglaterra, que em breve tornar-se-ia rei Eduardo I na cruzada, em conexão com a sétima cruzada de Luís IX, depois que o sultão do Egito tomou grande parte da Palestina. Ele foi eleito papa enquanto esteve na Palestina, depois de uma ocupação de 3 anos no ofício papal. Gregório X estava interessado na reforma da igreja. Alguns problemas eram o concubinato e a retenção de vários cargos eclesiásticos com um absentismo consequente. Na libertação de Jerusalém, na união com os gregos e na solução da questão do imperador alemão. Essas preocupações foram apresentadas no Segundo Concílio de Lyon, em 1274. B. Procedimentos do Concílio. O concílio, que se reuniu em 1274 em Lyon, cidade livre do Império Ocidental, é contado pelo Ocidente como o 14º Concílio Ecumênico, segundo de Lyon. Em primeiro, mobilizadores na reunião do concílio foram o Papa Gregório X, agindo contra os interesses de seu vassalo Carlos de Anjou, e Miguel Paleólogo, agindo contra os instintos mais profundos do seu povo. Com efeito, o que Gregório parecia não perceber era que as atividades do leste para o oeste também estavam endurecidas pelo imperador oriental, por estar em posição de impor uma união em matéria de fé na sua igreja. Embora ele fosse capaz de persuadir uma significativa delegação para participar do concílio, Tomás de Aquino escreveu contra os erros dos gregos para ser usada como uma base de discussão teológica no concílio. Na morte de Tomás, Boaventura tomou seu lugar no concílio e foi nomeado cardeal por Gregório X. Um dos eventos de destaque associado ao concílio foi a aprovação papal de Rodolfo de Habsburgo sobre Afonso de Castela como imperador alemão. Rodolfo fundou a dinastia de Habsburgo, que governou até 1918 na Áustria, sucedendo a dinastia de Hohenstaufen de imperadores alemãos, que governou entre 1138 e 1254. O ponto alto do concílio foi um reencontro com a Igreja grega, acordado em princípio e celebrado pelo canto do credo em grego e latim. O fato de Avignon ter sido concedida ao Papa foi significativo para o futuro. Entre os decretos do concílio estava a exigência de que um papa deveria ser eleito pelos cardeais trancados em uma sala, sem provisões depois de 3 dias e privado de suas receitas até que uma decisão fosse tomada. Essas condições inflexíveis foram usadas para evitar outra vacância de 3 anos no papado. C. Consequências do concílio. Planos para uma cruzada ocuparam muita atenção no concílio, mas eles nunca se materializaram. A ideia morreu com Gregório X. Com a queda de Acre em 1291 para os turcos mamelucos que reinavam no Egito, o último cristão que sobrou na Terra Santa estava de volta à posse dos muçulmanos. As pessoas na Europa Ocidental continuaram a falar sobre cruzadas à Terra Santa por mais de 200 anos, mas nada aconteceu. A união das igrejas latina e grega não durou. Na verdade, essa união se desfez antes de Miguel Paleólogo morrer, pois ele foi excomungado pelo Papa em 1281. Às vésperas sicilianas, uma revolta em 1282 contra o governo de Carlos de Anjou na Sicília terminaram suas ambições políticas. O concílio, que parecia prometer tanto em reformar e reunir a igreja e revitalizar as cruzadas, falhou em realizar esses objetivos.
e finalmente teve pouco efeito sobre o curso dos acontecimentos. Quinto, cristianismo nas fronteiras, problemas das missões. O cristianismo siríaco declinou nos séculos X, XI e XII. Como o escritor lamentou, os monges não eram mais missionários. A educação aumentou entre os muçulmanos, fazendo com que se tornassem menos dependentes de seus súditos cristãos educados. E sob a influência de elementos não árabes no governo, governantes muçulmanos tornaram-se menos tolerantes. O uso do siríaco, exceto na liturgia, declinou entre os sírios do Oriente, a Igreja do Oriente no século X, e praticamente cessou no século XIII. O renascimento da literatura cristã siríaca ocorreu nos séculos XII e XIII entre os jacobitas sírios do Ocidente. Dentre os ilustres nomes de autores que preservaram grande parte da história e aprendizagem estavam Dionísio Salib, que escreveu um comentário enorme de toda a Bíblia, Miguel Ossírio, cuja crônica gravou a história mundial de 1195, e Bar Hebraeus, maior de todos, como a síntese da teologia jacobita, notas sobre a Bíblia, histórias e um resumo de direito canônico. Daí em diante, o síriaco foi diminuindo em relação ao árabe até se tornar apenas uma língua litúrgica. Entretanto, durante o século XIII, a Igreja do Oriente experimentou um novo período de expansão geográfica para a Ásia Central. Daí em diante, o síriaco foi diminuindo em relação ao árabe até se tornar apenas uma língua litúrgica. Entretanto, durante o século XIII, a Igreja do Oriente experimentou um novo período de expansão geográfica para a Ásia Central, posicionando-se como influência política em um período crucial para a história mundial e asiática. Durante o século XIII, outra onda de invasores, após os turcos oriundos da Ásia Central, marcou presença. Os mongóis ou tártaros, liderados por Gengis Khan e seus sucessores. Sua varredura oeste chegou à Polônia e à Hungria temporariamente, mas a Rússia caiu sob o domínio dos mongóis até o século XV. Apenas a região em torno de Novgorod manteve uma aparência de independência e se tornou um centro de renovação na Igreja Russa. Alexandre Neves tornou-se um herói nacional ao derrotar os suecos e outros invasores ocidentais e ao negociar pagamentos de tributos mais baixos para os mongóis. A regra mongol significava que a Rússia se desenvolvia isoladamente do Ocidente e era responsável por mover o centro do governo russo e a civilização de Kiev para o norte de Moscou. A Igreja Ortodoxa deu um sentido de unidade nacional para o novo povo russo durante uma época de domínio estrangeiro, como fez mais tarde pelos gregos sobre o domínio turco. A história é a narrativa não só de realizações e falhas, mas também de oportunidades perdidas. O relato de Marco Polo sobre suas viagens para o leste faz referência frequente ao encontro entre jacobitas e cristãos nestorianos ao longo do caminho. Ele já habitava, tornando os governantes turcos e mongóis familiarizados com a fé cristã. Comerciantes nestorianos tinham começado a conversão dos Queriates, uma tribo turco-mongol no século XI. Depois de tomá-los, Gengis Khan levou a princesa cristã Sorkatami como a esposa de um de seus filhos. Sorkatami tornou-se mãe dos 3 imperadores: Monjik, grande de Khan de Mongólia, Hulagu, Kangan da Pérsia e Kublai Khan, imperador da China. Hulagu casou-se com a filha do imperador romano do Oriente, favoreceu os cristãos diofisistas, são os nestorianos, e buscou uma aliança com o Ocidente, enviando representantes para o Concílio de Laino em 1274. Seus sucessores, no entanto, trouxeram a Pérsia de volta ao rendio muçulmano no final do século. Kublai Khan, um saxamista que favoreceu o budismo, ao contrário do pensamento de Marco Polo, mas tolerante a todas as religiões, mudou a sua capital para a cidade agora conhecida como Pequim. Quando Nicola e Mateu Polo, pai e tio de Marco Polo, retornaram para a capital de Kublai em 1269, eles carregaram uma mensagem sua pedindo ao Papa para enviar 100 professores da religião cristã. Em resposta ao pedido de Kublai, o Papa Gregório X enviou 2 dominicanos que decidiram voltar quando se depararam com a guerra na Armênia. Um franciscano, João de Montecorvino, na Itália, chegou à China em 1294, no ano da morte de Kublai Khan, e mais tarde alguns outros franciscanos o seguiram. Mas eles estavam um pouco atrasados e, além disso, não conseguiram alcançar os chineses nativos.
A morte de Kublai Khan em 1294 e a conversão de Kangan Hazan na Pérsia ao islamismo em 1295 sinalizaram o início do colapso da Igreja do Oriente, após a grande promessa do século XIII. Em meados do século XIV, todos os cânotos mongóis tinham se convertido ao Islã. Tamerlão, outro descendente de Gengis Khan, liderou uma nova onda de invasões por parte de mongóis turcos que invadiram a Ásia Central e Ocidental. Apesar de os muçulmanos, ele não poupou muçulmano e nem cristão. Suas conquistas praticamente obliteraram as missões dos sírios a leste e iniciaram o longo declínio da Igreja do Oriente. A repreensão militar sozinha não explicou o desaparecimento final dessa igreja da Ásia Central. O uso do sírico na liturgia deu uma sensação de ser uma religião estrangeira. A educação estava em decadência, o fervor evangelístico foi perdido, os membros e seus líderes se acomodaram aos padrões de sucesso mundano de seus governantes. A história era mais favorável em outros países. A Etiópia, no século XIII, surgiu de um período de cerca de 6 séculos para os quais não existe praticamente documentação etíope. Durante esse tempo, uma síntese foi formada pelas primeiras tradições axumitas e bíblicas com tradições africanas nativas. O estabelecimento ou restauração, nos termos da Etiópia, da dinastia salomônica em 1270, coincidiu com o início de uma era dourada da literatura e da arte etíopes, que terminou com uma invasão turca destrutiva no século XVI. A imitação da igreja etíope foi o processo pelo qual locais e edifícios foram dotados de uma especial santidade. Por exemplo, o altar consagrado foi considerado um símbolo da Arca da Aliança do Antigo Testamento. A igreja e o Estado da Etiópia estavam intimamente interligados, pois o monarca, presumivelmente descendente de Salomão e, assim relacionado a Jesus Cristo, fornecia à igreja grandes concessões de terra e outros recursos e era praticamente a cabeça da igreja em muitos dos seus assuntos. Durante o século XII e XIII, circulou na Europa Ocidental a lenda de Preste João, um poderoso governante cristão na Ásia, dando algum crédito pela presença de cristãos entre os mongóis. A falha em localizar tal governante levou à conclusão de que esse imaginário governante não era outro senão o imperador cristão da Etiópia, cuja essência foi atestada. Um dos importantes defensores ocidentais de missões para os muçulmanos e judeus foi Raimundo Lúlio. Nascido em Maiorca, fora da costa da Espanha, não muito tempo depois que a cidade foi liberada do domínio muçulmano, tornou-se místico e poeta em latim e no catalão nativo. Tendo estudado árabe e entrado para a terceira ordem dos franciscanos, Raimundo defendeu a conversão de muçulmanos pela pregação e pelo martírio, em vez de pela força das armas. Ele promoveu o estudo das línguas orientais em universidades e o uso de argumentos racionais para converter os não-cristãos. Os missionários deveriam aprender as línguas dos incrédulos e também trazer algum deles para o oeste para aprenderem latim. Suas viagens de missão à África do Norte e a outros lugares foram infrutíferas, mas seus esforços encorajaram o estudo do árabe e de outras línguas orientais pelos cristãos ocidentais. Sexto, culto e pastorado, um problema na vida religiosa. Os métodos tradicionais da Igreja foram ineficazmente utilizados para comunicar o Evangelho cristão e as Escrituras para incluir as pessoas no culto. Houve uma falha geral de cuidado pastoral e catequético que se tornou mais acentuada nas idades posteriores. Os sucessos dos mendicantes foi, em parte, uma resposta às falhas do clero secular. A liturgia continuou em latim, que pela alta Idade Média foi menos compreendida pelas pessoas comuns, à medida que as línguas vernáculas da Europa tornavam-se seus homólogos europeus modernos. Portanto, as expressões religiosas do povo eram principalmente gestos e atos rituais. A participação na celebração da missa não envolvia comunhão, a exigência pelo Quarto Concílio de Latrão de que houvesse confissão e comunhão uma vez ao ano tinha o objetivo de trazer melhorias. A missa era um ritual comemorado pelo povo e não para o povo. Aqueles que tinham recursos para fazer a missa organizavam doações para dar suporte financeiro a um padre, a fim de fazer missas frequentes em benefício de suas almas. O sacrifício da missa era um evento objetivo que ganhou lugar. Era eficaz mesmo se alguém além do padre estivesse presente ou não.
Pode-se dizer muito sobre as preocupações de uma idade por sua literatura. No terceiro século, exortações ao martírio; no quarto século, exortações ao batismo para aqueles que atravessavam sua recepção; no século XIII, a maioria dos sermões que sobreviveram, muito entregues durante a quaresma, são exortações com o objetivo de confissão. Na verdade, pouca pregação tinha sido feita na igreja. Então, a atividade da pregação das ordens mendicantes foi um avivamento da pregação. O mérito de Santo Ivo Bretanho, o único paroco a ser canonizado na Idade Média, foi a sua precedente oportunidade para o avanço eclesiástico com a finalidade de cuidar das almas dos camponeses da Bretanha. Sua compaixão era a exceção. Um cronista do século XIII registrou que os camponeses da Alcácia não se opuseram ao fato de seus sacerdotes terem concubinas, pois em tais circunstâncias havia menos preocupação com a virtude de suas filhas. Outros esforços foram feitos dentro e fora da liturgia cristã para ensinar as pessoas. Há exemplos de liturgia dramatizada, um precursor do drama litúrgico desde o século X. O drama cristão começou em um contexto litúrgico com a elaboração das histórias da Páscoa e do Natal. Manuscritos de dramas litúrgicos musicais desenvolvidos existentes desde o século XIII. O uso principal do drama ocorreu em um contexto não litúrgico. Peças teatrais de milagres tornaram-se especialmente populares nos séculos XIII e XIV. Dois tipos principais de dramatização foram de milagres realizados por Maria, em resposta às orações, e de episódios da vida de um santo envolvendo o milagre. Peças de moralidade, envolvendo representações alegóricas de virtudes e vícios personificados, pertencem aos séculos XIV e XV. A expressão teatro de mistério para reconstituições de história bíblica ou da vida de santos estava em uso nos séculos XV e XVI. A peça primeira completa da Paixão vem do final do século XIII. O interesse nos santos como modelo de vida cristã manteve-se elevado e, pelo lado positivo, muitas pessoas honraram suas virtudes. Sétimo, escatologia e fanatismo, um problema de esperança. Apesar das modernas presunções de que o pensamento milenarista foi mais forte por volta dos anos 1000, é notável que tenha sido mais presente no século XIII do que nos séculos XI e XII. Joaquim de Fiore, abade de um mosteiro cisterciense da Calábria, sul da Itália, encontrou seu ponto de vista trinitário condenado no Quarto Concílio de Latrão, mas se submeteu ao papado. Mais importante foi sua periodização trinitária da história, que alimentou a expectativa escatológica. A primeira era, a idade do pai, foi o período do casamento sob a lei de Moisés. A segunda idade, a idade do filho, foi o período do clero debaixo da graça, que era para durar 1260 anos. A terceira idade, a idade do espírito, será a idade dos monges, que, tendo a mente do espírito, viverão em liberdade sem a mediação da igreja. Joaquim não estava muito preocupado com a cronologia como seus seguidores posteriores. Ele descreveu os três períodos como uma palavra status, que não tinha conotações temporais, mas significava condição ou ordem constitucional. Portanto, havia uma sobreposição em vez de três regimes divinos. As três condições ou circunstâncias de Joaquim acerca do regime de Deus para a sociedade humana refletiam três preocupações centrais: a interpretação das Escrituras, o mistério da Trindade e o significado da história. A última idade veria a ascensão de novas ordens religiosas que converteriam o mundo e inaugurariam a Igreja do Espírito. Tal regime pode ser visto como uma nota de otimismo, a idade perfeita estava surgindo, ou como pessimismo sobre a igreja institucional existente. O último foi a interpretação dada ao seu pensamento pelos franciscanos espirituais, que se viam como uma nova ordem e consideravam Francisco o arauto da nova era. Dentre esses rigoristas franciscanos estava Pedro João Olive, que usou essas ideias em seu comentário sobre Revelação, condenando em 1326 por Papa João XII. Embora Olive nunca tenha identificado a igreja carnal, a prostituta da Babilônia, como a igreja romana, outros o fizeram. Olive é o significado por outra razão, pois ele defendia a doutrina da infalibilidade papal. Havia uma tradição de afirmar a inerrância em relação à fé e à moral para a Igreja Universal e, em particular, para a Igreja Romana. Os advogados canônicos do século XII, que defendiam a soberania do Papa, no entanto, não tinham chegado à conclusão da infalibilidade pessoal.
porque se os decretos de papas anteriores não eram consertáveis, isso limitava a autoridade absoluta e a liberdade do papa atual. Mas isso foi precisamente o que Olive queria fazer. O Papa Nicolau III, em 1279, decretou a observância da regra da pobreza evangélica da ordem franciscana, permitindo o uso, mas não a posse da propriedade. Olive não queria que essa regra fosse revertida, embora ele próprio tivesse ido mais longe ao argumentar que o uso deveria ser feito direito de um mendigo. Ele personalizou e deu uma margem polêmica à alegação da inerrância para o Papa. Há algum tempo, a doutrina da inerrância papal foi promovida apenas pelos franciscanos radicais, e o papado não se interessou. O Papa João XII condenou tal pensamento como uma novidade perniciosa. Guido Terreno integrou a ideia da eclesiologia medieval. A Igreja Universal requeria uma autoridade docente suprema, o papado. E tal autoridade de ensino exigiu o conselho e o consentimento da Igreja Universal. O líder dos franciscanos espirituais, depois da morte de Olive, Hubertino de Casale, estigmatizou o Papa Bonifácio VIII como a besta do Apocalipse, o anticristo místico. A identificação do Papa com o anticristo tem a sua origem no século XIII. Por outro lado, havia as expectativas de um Papa angelical, que viria a restaurar a Igreja à sua condição primitiva antes do fim dos tempos. Em círculos influenciados por Joaquim, por Olive e pelos franciscanos espirituais, bem como pelos valdenses, surgiu durante os séculos XII a XIV a ideia de que a Igreja tinha caído em corrupção e que havia necessidade de restaurar a prática e a fé apostólica. Tal condenação tornou-se um ingrediente significativo nos movimentos reformatórios do século XV e XVI. 8. Bonifácio VIII. O problema das monarquias nacionais. O sucesso dos sucessores de Inocêncio III não se devia tanto à aceitação da vitória do papado em sua teoria do império como à sua capacidade de recrutar o apoio das monarquias nacionais fora do império. Esses reinos, especialmente da França e da Inglaterra, usaram o conflito entre o império e o papado para trazer uma mudança no equilíbrio do poder, a qual foi prejudicial para ambos, especialmente na segunda metade do século XIII. O paradoxo final do século XIII, o início do século XIV, é que a oposição do papado ao Império Universal levou ao declínio do papado universal. O papado favoreceu a monarquia francesa à custa do Império Alemão, mas como resultado ele próprio caiu sob a influência da coroa francesa. Os principais antagonistas políticos do papado tornaram-se as novas monarquias nacionais. As monarquias que tinham mais coesão interna e maior lealdade de seus cidadãos alcançaram sucesso em suas lutas contra o papado que o império quase não aproveitava. A. Antecessor de Bonifácio, Celestino V. Celestino foi um monge beneditino, mas ele se retirou para a solidão. Muitos discípulos de sua vida ascética reuniam-se em torno dele e ele declarou a causa da sua mendicância antes do concílio de Lama. Foram chamados de Celestinos, oriundos de seu nome papal, após sua eleição como papa. As facções Colonna e Orsini no colegiado dos cardeais produziram um impasse na eleição papal de 1294. Em um movimento piedoso, Celestino foi escolhido como desafortunado do compromisso. Ele estava com aproximadamente 80 anos e era um homem espiritual sem educação e de linguagem rude. Celestino foi saudado como Papa Anjo, e havia grandes esperanças de que ele levasse a Igreja a uma reforma espiritual, trazendo a nova era espiritual esperada pelos franciscanos espirituais. Carlos II de Anjou agora governava apenas Nápoles, mas herdou algumas ambições do pai dele. Ele prevaleceu sobre Celestino para viver em Nápoles e garantiu uma influência controladora sobre o Papa, que prontamente concedeu nomeações a Carlos para cargos administrativos. Celestino, de forma rápida, perdeu adeptos e saiu de seu cargo antes do final do ano. Dante mais tarde colocaria Celestino no inferno para sua grande retirada, a recusa da piedade para expressar-se no poder. B. Bonifácio VIII. O orgulho precede a queda. Benedetto Gaetani surgiu por meio do serviço na Cúria, até que ele foi eleito papa. Era o oposto de seu antecessor Bonifácio. Foi determinado, inteligente, ambicioso, uma autoridade em direito canônico,
mas também não livre da avareza e do nepotismo. Dois eventos associados ao ano 1300 são notáveis para o futuro. O Papa Bonifácio VIII proclamou o ano do jubileu, fornecendo uma indulgência plenária completa para aqueles que confessassem seus pecados e fizessem uma peregrinação para uma basílica em Roma naquele ano ou nos anos correspondentes a 100 anos posteriores. Um dos peregrinos daquele ano foi Dante Alighieri, um magistrado de Florença, que ficou indignado com o Papa e com o bazar de bens espirituais que observou. Dante viu o movimento de jubileu como a pior forma de simonia, agora estendida no sentido de incluir bens espirituais à venda. Como resultado de sua visita a Roma, Dante tornou-se antipapal, e os eventos de 1300 tornaram-se a base de seus pontos de vista expressados em dois livros. O primeiro livro, Na Monarquia, defendeu uma regra de política universal com o intuito de equilibrar a regra espiritual do papado. O segundo livro, A Divina Comédia, é a expressão literária mais significativa do ponto de vista do mundo cristão medieval. A base teológica do livro A Divina Comédia é principalmente a de Tomás de Aquino, mas Dante oferece uma síntese poética comparável às sínteses escolásticas e arquitetônicas do século XIII. No trabalho, Virgílio, o poeta do Império Romano pagão, conduz Dante, poeta e teórico de um sacro Império Romano, por meio do inferno. Dante tornou-se o escritor público da Europa e aplicou as imagens da revelação, mas não para perseguir os pagãos de Roma, mas a Igreja Romana secularizada. Foram as lutas políticas de Bonifácio, entretanto, que trouxeram atenção imediata ao seu pontificado. Os monarcas nacionais agora tinham substituído o imperador como os principais antagonistas da Igreja, e os estados nacionais obtiveram sucesso onde o império tinha falhado em afirmar o poder secular sobre a Igreja. A Inglaterra e a França, o clero estava sendo tributado e frequentemente extorquido para apoiar as guerras desses monarcas. Bonifácio, em 1296, emitiu a bula Clericis Laicus, dirigida contra Eduardo I da Inglaterra e Filipe IV Justo da França. Bonifácio distinguia clero de leigos, mas na pressa da situação não o fez com muito tato. Ele proibiu o clero de pagar impostos sem o consentimento papal. Filipe respondeu proibindo todos os transportes de objetos de valor para Roma. O Papa teve de recuar e ainda procurou uma reconciliação, canonizando o avô de Filipe, Luís IX, e por isso existe São Luís. A disputa entre Bonifácio e Filipe foi renovada em 1301, quando o legado papal foi levado a julgamento. Bonifácio emitiu em 1302 a bula Unam Sanctam, influenciada pela teologia política de Gilles de Roma e de Giacomo de Viterbo. Um documento nobre se deixarmos as considerações polêmicas de lado. Unam Sanctam resumia a teoria papal dos séculos XII e XIII, mas assim como uma construção, muitas vezes era o símbolo de uma época que passou. Grande parte do conteúdo de Unam Sanctam é uma síntese do ensino anterior. Há uma santa, católica e apostólica igreja, fora da qual não há salvação. Há um só corpo e um cabeça, cujo representante é o Papa. Existem duas espadas, uma espiritual para ser usada pela igreja, pela mão do sacerdote, e outra temporal pela mão do rei, sob a direção do padre para a igreja. Ninguém pode julgar o Papa, e o poder espiritual tem o direito de orientar o poder secular e julgá-lo quando ele não agir com razão. E essa relação é ordenada por Deus. Em seguida, no final da Unam Sanctam, vem a famosa conclusão. Além disso, podemos declarar, estabelecer e definir que é completamente necessário para a salvação de toda criatura humana ter sujeição ao Pontífice Romano. Estudantes do documento têm diferido se reivindicam um controle direto do poder secular. As palavras finais derivadas de Tomás de Aquino, que falavam de poderes espirituais e ofensiva aos protestantes, tornaram-se um constrangimento em umidade mais ecumênica, e agora são explicadas, ampliando-se a controvérsia iminente e não tendo a varredura universal que parecem pronunciar. João de Paris falou sobre o conflito entre o rei francês e o Papa na Torre Real e na Torre Papal, estabelecendo uma teologia política que limitaria a jurisdição do papado em assuntos temporais. O rei adotou uma abordagem mais direta para limitar as ações do Papa.
Em aliança com a facção de Colonna em Roma, ele sequestrou Bonifácio. O povo de Agane resgatou o Papa depois de 3 dias, mas ele morreu em Roma um mês depois. As reivindicações de Bonifácio para o papado colocaram-no na linha de sucessão de Gregório VII e Inocêncio III, mas seu fracasso antecipou a diminuição do poder político do papado. C. Consequências. O segundo sucessor de Bonifácio, Clemente V, em 1305, transferiu a residência papada para Avignon, um principado cedido ao Papa pelo Conselho de Lyons, mas sob a influência francesa. Clemente não considerou esse movimento incomum, pois outros papas viveram em demais lugares para evitar as maquinações políticas em Roma, mas os papas ficaram em Avignon por muito tempo, até 1377, e sob a influência francesa. Esse período de quase 70 anos veio a ser conhecido como cativeiro babilônico do passado. Nono, resumo. Com sua mistura de êxitos e fracassos, a história da Igreja do século XIII não é diferente de outros séculos. Distingue-se apenas por ser mais espetacular em seus sucessos e falhas. No limiar do século XIV, o observador estaria incerto sobre as glórias ou desafios do século XIII, que predominariam nos próximos anos. Os séculos XIV e XV, em retrospectiva histórica, são referidos como o final da Idade Média, o Renascimento ou a Pré-Reforma, ou todos esses, seja qual for a designação preferencial. Os eventos desse período desenvolveram os pensamentos e as instituições que o precederam. Vertente das primeiras igrejas medievais encontraram novos impulsos nos séculos XIV e XV, que levariam a novos alinhamentos nos séculos XVI e XVII. Essa narrativa, como a nave da igreja que é seu sujeito, tem atravessado muitas correntes intelectuais e torrentes institucionais. A igreja foi fustigada por ventos de doutrina e mudanças no mar da civilização. Desde discussões teológicas de suas crenças fundamentais até sumas impressionantes da teologia filosófica. No semítico do grego-romano, as culturas germânicas e eslavas. A igreja desenvolveu-se de um grupo insignificante de discípulos para uma minoria perseguida, para uma igreja triunfante, para uma instituição em apuros, para um poder de decisão do mundo, para uma autoridade sobre os desafios. Forças de vitalidade e renovação sempre seguiam entre os seguidores de Jesus e surgiriam novamente nos tempos difíceis de seguir.